Nesse vídeo eu vou trazer para você 3 bancos small caps que estão bem baratos ainda na bolsa de valores. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E os bancões, a gente já sabe. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Mas e os banquinhos? Não é exatamente banquinho. Quando a gente fala dessa forma, a gente está se referindo aos bancos de menor capitalização, menor valor de mercado na bolsa de valores. E por que faz sentido dar uma olhada para esses bancos? Porque, por serem menores, teoricamente eles possuem maior capacidade de atingir valorizações superiores por poderem atingir uma maior fatia de mercado. Claro, teoricamente, porque não é porque uma empresa é pequena que ela vai crescer. Existem empresas pequenas que vão ficar pequenas para sempre. Ainda assim, os bancos que eu vou trazer aqui são bastante descontados e são empresas lucrativas. E ao final desse vídeo, eu vou trazer aquele banco que eu compraria hoje. Mas antes, já se inscreve aqui no canal. Quase 40% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas, então aproveita agora para dar uma força para o canal e vem comigo. Mas antes, olha, os bancos não estão baratos na bolsa de valores à toa. A gente vive um momento de inadimplência recorde olhando para os últimos 8 anos. A gente está com a mais alta inadimplência desde 2017. A taxa de inadimplência, segundo dados do Banco Central, atingiu 5,2% em julho, um patamar muito alto. Desde 2017 não se via algo assim. Em 2017, onde estava a taxa Selic? Também em 2 dígitos, acima de 10%. Claro, agora a gente vive um momento de 15%. É óbvio que se torna cada vez mais difícil ao brasileiro ou a empresa brasileira pagar o juro da dívida. Extremamente difícil. Porque pensa comigo, quando a gente sai de 10% para 15, a gente está falando de uma alta de 50%. É muita coisa. Se antes você tinha um lucro de 100 milhões, uma empresa tem um lucro de 100 milhões com um juro de 10, subindo esse juro para 15 e ela é uma empresa endividada, eventualmente o lucro dela pode cair 30, 40%, depende do tamanho da dívida, do cronograma de amortização. Imagina o seu lucro sair de 100 milhões para 70, 60, 50 em pouquíssimo tempo. E aconteceu esse movimento, olha só. Em um ano aconteceu isso aqui no Brasil. O Brasil realmente não é para amadores. E essa taxa de inadimplência está atingindo até mesmo os bancões. O Banco do Brasil está sofrendo muito por conta disso. Isso se reflete também na economia real, onde você tem aí, vagas de emprego menores, vagas formais, desaceleração da economia, IPCA decrescendo. Então, para resumir, esse juro elevado não beneficia os bancões, ao contrário do que se pensa. Porque como que o banco ganha dinheiro? Com juro alto, Lô, não é bem assim. Primeiro, porque ele sofre com inadimplência. Segundo, que o banco ganha com spread, diferença entre o quanto ele paga para captar e o quanto ele ganha nos empréstimos e financiamento. É a diferença. O juro muito alto, o banco não pode deixar uma diferença muito grande, até porque ele está gastando mais para fazer captações. E aí, pensa comigo, se eu tenho um spread de 5%, então eu tenho um custo de 10 para ganhar 15. Uma suposição aqui, só para você entender a lógica. O que vai acontecer se o juro for para 20? Meu custo vai para 15 e eu continuo com 5%. E quanto mais o juro sobe, maior a taxa de inadimplência. Pior para o banco, porque agora esse spread de 5 vai ficando cada vez mais apertado na linha final do lucro líquido porque o banco tem que fazer mais provisões. Então esquece essa história de juro muito alto beneficia automaticamente os bancos. Isso não é verdade. Na verdade, além da inadimplência alta, você reduz a atividade bancária, desacelera, porque as pessoas já endividadas não têm condição de buscar dívida, salvo por extrema necessidade, mas aí os bancos estão mais cautelosos, e aí você tem algo muito ruim. Mas são nesses momentos que você pode comprar barato algumas empresas. Eu vou trazer aqui, como eu já disse, 3 bancos de valor de mercado relativamente baixo na bolsa. E começando do menos barato para o mais barato, não necessariamente é o que eu compraria, é o Banco Paine. Somente as ações preferenciais possuem um certo nível de liquidez, até mesmo para o pequeno investidor. Negocia a um índice preço-lucro de quase 5, a um indicador preço sobre valor patrimonial da ação de 1,21, ou seja, negociando com um ágio de 21% em relação ao valor de patrimônio líquido e um alto dividend yield, portanto, empresa barata, apesar de ter subido quase 40% nos últimos 12 meses. A fórmula
do preço justo do Graham aponta para um upside de 95%, preço justo seria de R$ 12. E aí entenda o seguinte, a fórmula do Graham não significa automaticamente compra, significa a margem de segurança que ele propôs ao falar sobre a compra de ações. E ele buscava upside de 100%, até porque ele buscava comprar empresas negociando abaixo do seu ativo circulante. Capital de giro, loucura. Acontecia esse tipo de coisa. Não acontece mais, raramente você tem esse tipo de situação, e essa fórmula ajuda você a ter algo próximo disso. Então, aqui o banco poderia estar ainda mais barato e esteve quando estava ali negociando a 5, 5 e alguma coisa, mas ainda tem um belo desconto. E atualmente ostentando um ROI altíssimo, da ordem de 25%. O último resultado trimestral mostrou um ROI de 26% no semestre, no primeiro semestre de 2025, ostentando crescimento em várias linhas, apresentando um índice de Basileia de 14%, acima do mínimo regulatório, e um lucro líquido que cresceu mais de 20% no semestre. É por isso que a ação saiu lá dos seus centavos em 2022 e disparou fortemente para a região atual. E por que ainda continua barato? Porque o resultado determinou toda essa alta. Não foi uma alta descolada dos fundamentos. Agora, a gente precisa lembrar que o banco valia tão pouco assim não à toa, não à toa. Ele não possui um histórico consistente de resultado. Quando você pega então o histórico do banco, você vê que ele teve um período aqui longo de prejuízo, até o ano de 2020. Após isso, foi se recuperando. O banco passou por uma reestruturação e a partir dela passou a focar numa carteira de colateralizados. O que é isso? Uma carteira de crédito focada em garantias, consignado, por exemplo. E aí você reduz a inadimplência e melhora a qualidade da carteira, com certeza. Mas olha quantos anos aqui o banco passou sem pagar dividendos. Então, o que me preocupa no Pine é esse histórico ruim de operações. Sempre que a gente vai analisar uma empresa, a gente tem que olhar para o passado para verificar, a partir disso, como foi o trabalho da gestão naquele período. E foi um trabalho ruim. Agora melhorou bastante. Mas até que ponto esse trabalho vai ser consistente ao longo do tempo? Por isso a necessidade de muita margem de segurança ao olhar para esses papéis. Então eu já antecipo, essa ação aqui eu não compraria hoje a preços de mercado, por mais que esteja, segundo os indicadores fundamentalistas, barata. Não basta a ação ser barata, esse fator qualitativo do passado me faz ser cauteloso nessa empresa. A segunda da lista é o Banco ABC, outra small cap. Ela detém um valor de mercado pouco superior a 5 bilhões. O Pine, por sua vez, vale menos de 2 bilhões. Abaixo de 2 bilhões de dólares, dá para a gente considerar no Brasil como sendo small cap. E aqui, os indicadores são ainda mais atrativos que o Pine. PL de quase 5 e PVP de 0,81. O ROI não está tão elevado, mas ainda assim gera valor. Nós temos aqui o que a gente chama no mercado financeiro de valor econômico adicionado. Toda vez que eu comparo o custo de captação ou o custo do dinheiro para o banco com o quanto ele consegue entregar de retorno para os acionistas, que é o ROI, a gente tem que ter uma diferença positiva. Quando há essa diferença, a empresa está gerando valor para o acionista. Então, se eu tenho um custo de funding de 13, 12 e eu tenho um ROI de 15, eu estou gerando valor, percebe? E o ROI do último trimestre do Banco ABC foi de 15%. Então, ele está gerando valor porque o custo de funding é inferior. E com a perspectiva de queda da Selic, isso tende a melhorar ainda mais. Claro, desde que a inadimplência não afete tanto. E a inadimplência aqui foi estável. Em todos esses bancos aqui vem sendo estável, mas com perspectiva de piora para os próximos meses. Então é importante ter cautela até nisso na parte de avaliação de qual o preço que você quer pagar pela empresa. Alto dividend yield também, preço justo do Graham, apontando para um upside de 138% aqui no Investidor 10. Só tem preferenciais na bolsa de valores, 100% de tag along, mas são preferenciais. Mas é suficiente esse tag along aí, a não ser que você deixe de fora completamente como um critério de inserção na sua carteira empresas que não têm ordinárias na bolsa de valores. Já falei em um vídeo específico aqui no canal sobre o Banco ABC. Ele, ao contrário do Pine, você vai notar o seguinte: histórico consistente de lucro líquido. Então aqui já dá para ter uma confiança. Você não concorda comigo que é muito mais provável uma empresa que sempre deu lucro continuar dando lucro
do que uma empresa que tem um passado errático, de prejuízo, e aí ela muda essa postura, mas será que ela vai continuar nessa toada? É uma questão de probabilidade. E hoje a gente nota que há um certo, até maior otimismo em Pine por conta do ROI mais alto nesse momento, a tal ponto dele negociar com o PVP já com um ágil. Eu acho isso complicado. Eu acho complicado. E por fim, nós temos o mais barato de todos, que é o BMG. PVP de 0,47. O mercado é bastante desconfiado de BMG. E o PL, quase 7 vezes lucro. Preço justo do Graham, com 160% de upside potencial. Aqui a margem de segurança é bem alta, segundo a metodologia do Graham. Banco que vale também seus 2 bilhões, algo próximo do Pine. Dividendos elevados, bem elevados por conta desse desconto. A ação, desde o IPO, não se recuperou. Saiu no IPO aqui a 6 alguma coisa, agora está aqui a 3,50 já há algum tempo. Quando eu tiro o ajuste dos dividendos, a situação ainda é pior. Que, ó, na verdade foi de 8,60 para 10 aqui em 2020 e aí agora está aqui. O mercado não confia no BMG. Tem 100% de tag along, beleza, também só preferenciais. A gente viu aqui que só dá para negociar preferenciais desses bancos. Igualmente, sempre lucro. Você vai notar aqui, ó, em todos os anos, até 2022 que o lucro foi mais apertado, teve lucro. Só que o lucro não é muito consistente, né? Ó, esse declínio aqui e aí volta. Lucros erráticos. Então, o que você tem aqui nesse trio que eu trouxe aqui para você? 3 bancos baratos que estão dando lucro, hoje de forma consistente. O BMG apresentou um ROI de 14, melhorou bastante, o banco melhorou e a cotação acompanhou, então legal, bacana. Mas qual deles eu compraria? O BMG, que é o mais descontado? Não, Banco ABC, porque o histórico é mais consistente, o lucro evolui ao longo do tempo, essa curva ascendente mostra no número, no gráfico, o trabalho da gestão. Não ignore o qualitativo. Não basta só ter lucro. Eu vejo o pessoal falando, é só ter lucro. Calma lá, calma lá. Você pode ter uma empresa que dá lucro, mas o lucro não cresce, ou num ano ele sobe, outro ele desce. Sobe, desce. Qual que é o valor que está gerando? E como que o mercado vai pagar mais caro para uma ação assim? É a ação bituca de charuto do Benjamin Graham, em que você dá umas tragadas, você torce para a ação subir rápido, os 50% ali que o Graham esperava em até 2 anos, senão você tem que vender pelo custo-oportunidade, porque esse tipo de empresa tende a não gerar valor ao longo do tempo. O tempo é inimigo dessas empresas. Então, dessas aqui, eu vejo como muito mais promissora, pensando em consistência e carrego de longuíssimo prazo, o Banco ABC. Ah, Luan, eu já tenho o Pine e comprei aqui embaixo, tô com lucro enorme. Aí você carrega, aí você carrega. Quem já tem um lucro enorme vai recebendo esses dividendos aí. Eventualmente você tem um dividend yield alto, mas eu não aumentaria a posição, não pensaria em fazer isso. O banco ainda precisa se provar bastante no tempo. E o BMG é complicado que o nível de rentabilidade do banco oscila demais, assim como o seu lucro líquido. Não dá prejuízo, mas é o tipo de empresa que há dificuldade de geração de valor. Quem já comprou lá embaixo, beleza, recebe esse dividendo gordo e carrega também. Agora, eu, se fosse montar uma posição do zero, não é recomendação para ninguém, eu só pensaria em ABC. Lembrando que a minha carteira de investimento e os bancos que eu tenho nela, recentemente fiz um novo movimento muito relevante, saindo da renda fixa, volume pesado, e tudo isso eu revelo aqui para os membros da comunidade Formação Mirai Investing, que possuem acesso aos relatórios de análise de empresas, Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade, além dos vídeos exclusivos que publico para os membros do YouTube. Então você tem o membro nível 1, que tem acesso aos vídeos exclusivos, o membro nível 2 do YouTube Carteira Mirai, que tem acesso à minha carteira, aos movimentos que eu faço na minha carteira e à planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários, e a comunidade Formação Mirai Investing, que é externa ao YouTube, onde você tem os relatórios de análise e os meus treinamentos, além de outros conteúdos exclusivos. Então, é uma gradação. O nível 1 tem os vídeos exclusivos e postagens que eu faço na comunidade. O nível 2 tem tudo nível 1, mais plano de preço teto e vídeo da minha carteira. E o que seria o 3, que é o membro da comunidade FMI, a minha comunidade, onde você tem tudo do YouTube, de todos os níveis, mais relatórios de análise, outros conteúdos exclusivos e especialmente o meu curso Formação Mirai Investing, com 40 horas aula. E pagando essa assinatura da comunidade, você consegue aí concluir de 3 a 6 meses, o curso acaba sendo de graça. E você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Conheça a comunidade no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou se torne membro do canal, se fizer mais sentido para você. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino a como calcular o valor intrínseco de ações e fundos imobiliários. Corre lá!